Cidade Entrevista. Bom, a partir de hoje, a Cidade FM inicia aqui uma série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual aqui no município. Vamos conversar hoje com o Rafier Delon, que é pré-candidato pelo União Brasil. Está aqui comigo o Mário Flávio, para que a gente possa conduzir esta conversa. Mário, bom dia novamente. Bom dia de novo, Vitor, né? Um prazer mais uma vez estar aqui com você. E a gente tem essa ideia para começar a debater a cidade, né? A gente sempre tem uma cobertura política muito grande aqui na Cidade FM. E não sei se Rafier será candidato pelo União Brasil, né? Vamos começar a tirar essa dúvida com ele. Ele está no União Brasil. Ele está hoje no União Brasil, mas vai abrir a janela partidária. E pode ser essa a primeira pergunta, né, Vitor? Sem dúvida. Vamos então direto a isso. Primeiro, Rafier, bom dia. Bom dia, Rafier. Bom dia, Vitor. Bom dia, meu querido Mário Flávio, todos os ouvintes da Rádio Cidade. Queria saudar aqui todos os amigos da técnica. Queria saudar o nosso querido professor Marco Aurélio, que é um grande pensador, um grande debatedor das boas coisas de Caruaru. Mário, saudar aqui Arthur, que está aqui nos estúdios. E eu começo já com 2 pontos, viu, Vitor? Primeiro, me solidarizando a toda a família Rádio Cidade, né? Terminamos agora o mês de junho. E de modo lamentável a rádio não esteve presente de modo físico nos camarotes, mas esteve presente nos corações e nos ouvidos dos caruaruenses, né, marcando presença nas transmissões, nem pelo fato de terem sido o professor Marco Aurélio excluídos literalmente do processo da participação, deixaram de fazer a competência profissional da transmissão. Então, eu não poderia iniciar diferente se não fosse, Vitor, saudando isso, né, dizendo o desrespeito não só a história da Rádio Cidade, mas também a história de Adolfo José, deputado estadual constituinte, né, um grande empreendedor de Caruaru, que leva o nome de Caruaru, que trabalha o PIB de Caruaru e que, sem dúvida alguma, foi uma agressão verbal, física, né, moral e profissional a toda a família Adolfo José Rádio Cidade. Mas, dito isto, eu fico muito feliz, Vitor, de ser o precursor, primeiro, né, nessa série de entrevistas da Rádio Cidade. A Rádio Cidade, Mário, sempre colocando os debates de Caruaru no protagonismo da cidade. Que bom seria, professor Marco, que os debates acontecessem não só em período de eleição, e é por isso que a Rádio Cidade otimiza esse contexto, e me coloca aqui à disposição, claro, enquanto pré-candidato a deputado estadual. Tem um ano pela frente, mas a construção ela começa a partir de agora. Eu sempre digo, Mário, fazendo um termo alusivo, que um prédio de 10 andares nunca começa pelo 9º, começa pela base e por aí vai. E essa discussão de cidade sendo antecipada, ela é muito importante porque dá uma oportunidade às pessoas de Caruaru e também das cidades circunvizinhas de conhecer os principais ou os possíveis nomes que podem representar a nossa cidade, a nossa região, na casa de Joaquim Nabuco. Então, Rafier, é União Brasil ou está no União Brasil? Eu sou suplente, né, do União Brasil, Vitor. Eu estou hoje na condição de único caruaruense, Mário, que pode até o final desta legislatura... Hoje é o primeiro suplente, né? Segundo suplente e primeiro ao mesmo tempo, porque quem está na minha frente é a vereadora de Petrolina. No caso, para ela assumir a suplência, ela teria que renunciar, professor Marco Aurélio, o cargo de vereadora. Então, eu me considero o primeiro suplente do União Brasil, dentro dessa conjuntura da eleição passada, sendo até então o único caruaruense que pode até o final da legislatura assumir, porque, por exemplo, o candidato do PSB foi o 10º suplente e trocou de partido. Com a troca de partido, obviamente, perde. Outro candidato progressista, que virou vereador pelos Republicanos, também era segundo suplente e perdeu. O candidato do PDT não fez quociente eleitoral. Então, de modo prático, dos nomes que disputaram a eleição em Caruaru, eu até então sou o único. Então, momentaneamente, Vitor, eu não tenho esse planejamento de mudança de partido, né? O União Brasil foi o partido que eu disputei a eleição para deputado estadual. Tivemos mais de 16 mil votos para deputado, né? E eu hoje não tenho esse planejamento de saída de partido. Porém, como o Mário muito bem frisou, o ano que vem é outro contexto. Em março temos a janela partidária. Eu já recebi o convite de 6 partidos para disputar a eleição de deputado estadual, mas no momento certo a gente vai fazer essa escolha de qual seria o partido para a eleição, levando em conta que não é também só a questão da preferência pessoal, mas também da questão matemática, Vitor. Uma eleição proporcional, ela é a questão do quociente eleitoral, né? É importante ressaltar, professor, que nesse contexto, Mário, pega os votos válidos do dia da eleição, Vitor, divide por 9, né, por 49, melhor dizendo, que é o número de deputados estaduais, e aí você tem o chamado quociente eleitoral, que dá uma média, professor Marco, de 90 mil votos. Então, a cada 90 mil votos, o partido, não a coligação, porque não existe mais coligação, elege um. Então, tem que ser uma soma,
obviamente, de um partido que você se sinta bem, né, no ambiente partidário, mas também, ao mesmo tempo, que dê uma condição matemática, Mário Flávio, de êxito eleitoral. Ô, Rafi, veja, pegando essa questão da conta, né, da conta matemática que tem que ser feita, né, e olhando o cenário, veja, União Brasil ele deve se juntar aí com o PP, e aí ficaria uma chapa muito dura, né, uma chapa muito pesada. Por outro lado, né, você hoje está muito próximo do prefeito de São Caetano, Josafá Almeida, que assumiu recentemente o PRD. O PRD seria um caminho natural para você fazer, mas ao mesmo tempo aumenta a pergunta, porque na fala de Josafá Almeida, quando ele assumiu o PRD, ele diz, a prioridade do partido vai ser uma chapa para federal, ele não cita a chapa para estadual. Ao mesmo tempo, não deixa de entender que não vai ter chapa para estadual. Então o PRD não seria um caminho automático para você por esse alinhamento com o Josafá, caso você não fique no União. Eu tenho muito a premissa, Mário, de trabalhar com gratidão. O prefeito Josafá Almeida foi um grande parceiro, um grande amigo no pleito eleitoral passado para comigo. E a gente sabe que o ambiente político é um ambiente muito desgastante, muito delicado, Vitor. E a gente tem que ser recíproco a quem realmente é conosco. Então, hoje, a liderança do prefeito Josafá Almeida, para mim, é muito fundamental, ela é muito pertinente. E, sem dúvida alguma, essa contribuição do PRD me transformaria num caminho natural, né? Até porque o 25 é um número que tem um histórico até interessante em Caruaru, né, Mário? O PRD é a fusão do Patriota com o PTB e agora tem também mais uma federação junto com Solidariedade em curso. Então, sem dúvida, o PRD é um caminho, isso aí é indiscutível, mas você foi muito sábio em dizer que a prioridade da montagem da chapa do PRD é para federal, diferente do nosso objetivo, que é o objetivo de estadual. Agora, se porventura o presidente do CONIAP, né, o qual eu faço parte hoje, Josafá Almeida, liderar esse processo da chapa de deputado estadual, obviamente estaremos juntos na chapa estadual do PRD. Se não, coisa que é o momento, a gente tem inúmeras possibilidades aí, Mário. Acho que o grande fundamental desse contexto, Mário, é que a gente tem prazo para isso, levando em conta que é apenas em abril, Vitor, do ano que vem. Até lá a gente faz o quê? Eu vivencio a minha cidade. Eu vivo minha cidade todos os dias. Eu me preocupo muito, professor Marco, em não ser esse possível candidato, esse possível político, esse possível agente público que só aparece em época de eleição. Vou dar um exemplo e aproveito para deixar um grande abraço aqui para todos os organizadores de Comida Gigante de Caruaru, que são quase 70. Porque eu gosto de participar e participei, Vitor, em mais de 40 estando presente. Porque soma a questão das tradições do São João de Caruaru de bairro, consequentemente também são grupos que têm uma independência maior em relação ao poder público, não só a nível local, mas a nível geral, e resgata aquela importância empreendedora de movimentação da economia a nível de Caruaru. O nosso município cresceu muito, Mário. Se você fazer um paralelo de 2, 3 anos atrás para cá, a gente não cresceu só no aspecto geográfico, a gente cresceu também no aspecto de demandas, de necessidades, e que isso necessita, Vitor, de pessoas que estejam conectadas com essas problemáticas da nossa cidade. É inadmissível que hoje, por exemplo, no debate na Assembleia Legislativa de Pernambuco, não tenha ninguém de Caruaru para defender os anseios de Caruaru. Você não considera Rosa Amorim nem o Anderson Florencio como... São caruaruenses, né, os dois, mas a gente sabe que falta uma identidade maior. Respeito demais Rosa, acompanha o trabalho dela, teve uma penetração importante em comunidades como, por exemplo, a comunidade do Rafael, na zona rural de Caruaru, Sítio Contendas, Normandia, da mesma forma o Antes também, que é natural de Caruaru, mas não tem o DNA genética realmente de você vivenciar as problemáticas do que é uma dificuldade de um saneamento no Sol Poente, do Grande Zé Carlos de Oliveira, do loteamento Osana, da dificuldade também do João Barreto, do João Mota, da zona rural no Sítio Saguim, de Serra Velha, enfim, toda essa localidade de Caruaru que precisa, Mário, alguém que conheça in loco. Eu sempre faço um comparativo no que diz respeito à questão de um médico. Quando você vai, Vitor, a uma consulta médica, é impossível, professor Marco Aurélio, que o profissional adivinhe o que você está passando. Você tem que dizer o que você está acontecendo. Então, no comparativo com a questão política, da representação, quando o indivíduo, quando o agente público conhece a necessidade local da comunidade, ele se transforma automaticamente no porta-voz. Então, é isso que eu preciso. Eu preciso dessa oportunidade. Obviamente, não vou pedir o voto aqui porque seria ilegal, mas eu preciso dessa oportunidade, professor Marco, de, por onde eu passei, eu comprovei a minha competência
enquanto gestor público, seja como gestor da Junta Comercial de Pernambuco, do Detran, sendo o mais jovem da história de Pernambuco, atuando na Sudene, agora no CONIAP, com quase 40 municípios, e essa voz que Caruaru precisa para colocar o protagonismo no debate do nosso município, da região, junto às pautas estaduais. Rafi, eu só queria voltar à questão do União Brasil e voltar à disputa pela prefeitura. Você tinha o interesse de concorrer, a legenda lhe foi negada pelos dirigentes locais. Você alegou à época que foi o grande responsável pela montagem da chapa proporcional para vereadores. Então, tinha ali uma relação com os filiados, mas acabou rifado pela direção municipal do União Brasil. Fora isso, as duas lideranças do União Brasil, que estão hoje digamos assim, no principal cenário do partido, o deputado Mendonça Filho e o Miguel Coelho, cada um tinha um interesse diferente. O Mendonça Filho tinha a intenção de que o partido apoiasse o Rodrigo Pinheiro. E o Miguel Coelho a intenção de que o apoio fosse para o Zé Queiroz. No fim, o partido ficou com o Zé Queiroz. Hoje, qual é a sua condição dentro do partido? Você hoje tem espaço de interlocução com essas lideranças? E aumentando a pergunta, só a sua saída dessa linha de frente do União Brasil dificultou a eleição de pelo menos uma cadeira de vereador? Não tenho dúvida, Mário. Primeiro que só existiu a articulação do União Brasil na eleição passada, graças a uma articulação desde que vos fala. Falo isso na maior tranquilidade e na maior propriedade, porque quem montou realmente foi eu. A partir do momento no qual nós saímos da articulação da organização do partido, foi tudo por água abaixo. Você foi traído? Fez essa montagem porque esperava ser candidato e ele foi negado? Eu não traído, Vitor, mas eu acho que a leitura do partido a nível estadual foi errada, né? Foi um erro grotesco o União Brasil ter apoiado o PDT, né? Serviu de sublegenda, um partido que tem uma condição gigante, né? As pessoas de Caruaru reprovaram a candidatura do PDT. Eu acho que a vida é feita de ciclos, e o ciclo, obviamente, daquela conjuntura do PDT com o MDB se encerrou. Foi muito claro, né, ao recado das urnas. As urnas falam, sabe, Mário? E aí foi uma conjuntura muito categórica, em primeiro turno, mais de 40 mil votos. Eu acho que recado maior do que esse, impossível de ser dado. As pessoas não queriam a candidatura do PDT e muito menos a candidatura a vice do MDB. A nossa conjuntura era, sem dúvida alguma, colocar a União Brasil com 44 na urna, levando em conta o tamanho da legenda, levando em conta a potência do partido, levando em conta que a gente montou uma chapa proporcional sem contribuição de nenhum ator desses personagens da majoritária, mas aí, tempo que passou, né, o recado foi dado das urnas. Eu acho que quem teve essa oportunidade já teve a oportunidade e perdeu, né? As pessoas foram muito categóricas nessa colocação, e agora eu acho que abre um leque de novas lideranças em Caruaru, sabe, Mário e Vitor? Eu acho que e ainda, para não fugir da meada, as pessoas dizem assim, mas rapaz, porque o Rafi não foi candidato a vereador? Né? Não seria dessa vez? A gente ouve muito isso por aí, era para ser candidato a vereador nessa eleição. Você não toparia se tivesse? Houve esse convite, Rafi, vai para vereador? Seria uma alternativa, sem dúvida alguma, Mário, mas a partir do momento que eu não senti o mínimo de confiança na direção do partido a nível geral que estava à frente, levando em conta que tivemos uma mudança de comando a nível nacional, eu não tinha como me sentir seguro numa disputa de vereador nesse contexto. E você está seguro agora? Hoje eu sou suplente, né? Não tem presidente de partido que tire minha suplência. É só isso que ele segura no União Brasil? Não é só isso não, é a representação e a possibilidade de eu ser o único caruaruense a representar o povo de Caruaru na Assembleia Legislativa. Mas é isso que te prende hoje no União Brasil? Sem dúvida. Não fosse isso, você estava fora do partido já? Não sei porque a gente não sabe como é que vai ficar o comando do partido com essa nova federação, Vitor. Levando em conta que o União Brasil perdeu esse protagonismo da federação em Pernambuco, por exemplo, né? Porque quem vai ficar à frente, Mário, vai ser o deputado federal Eduardo da Fonte, né? Então a gente sabe que toma outra conjuntura, mas fica muito claro que toda a movimentação que foi feita pela União Brasil em Caruaru teve o meu DNA, teve a minha participação. Se não tivesse, obviamente, uma sigla da estrutura do União Brasil, não ia ter sequer representação de disputa. É tanto que a partir do momento que a gente saiu do processo, a chapa caiu, podemos dizer assim, e consequentemente não atingiu o quociente eleitoral. E para complementar também, Vitor, esse questionamento, eu me senti muito mais confortável também em ajudar vários amigos que disputaram a eleição de vereadores, não só dentro do União Brasil, mas também fora, do que me colocar à disposição como vereador naquele momento, sem a confiança do partido e, consequentemente, se você também... fosse, poderia
gerar problema. Também, né? Até porque meu foco é realmente a eleição de deputado estadual ano que vem. Então, para mim, era muito mais cômodo apoiar alguns amigos na eleição passada e, consequentemente, ter esse apoio no ano que vem. O Rafier, para você ser candidato ano que vem, vai precisar de um partido, é óbvio, e aí você vai ver qual é a melhor possibilidade eleitoral, mas esse partido vai ter que estar acoplado a uma candidatura majoritária do governo do Estado. Hoje, o que é que se tem? Raquel para reeleição, João Campos, adversário dela, e talvez uma candidatura mais à direita, né, do PL, né, que já apareceram alguns nomes, talvez aquele vereador do Recife, né, o Eduardo Monteiro. Eduardo né, Moura. Eduardo Moura, enfim. Como é que você se enxergaria, né, nesse contexto aí de apoiar um candidato a governador, a governadora nesse contexto? Mário, primeiro eu acho que é muito pequeno o Pernambuco pensar apenas nesses dois nomes, que são realmente a polarização da política de Pernambuco. Eu acho que a gente tem uma dimensão histórica, né, da política de Pernambuco muito maior do que essa. A nível nacional, quem me conhece sabe, eu tenho um direcionamento muito claro de posicionamento e sempre foi assim desde a minha militância lá atrás no PSDB. Eu vejo, por exemplo, figuras como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um candidato preparadíssimo e um nome de homem público que pode sim representar hoje o governo federal. Eu pretendo ter uma intenção de estar numa pré-candidatura a deputado estadual ligada a esse campo que eu sempre caminhei, que é o campo da centro-direita. Você quer votar em Tarcísio para presidente ano que vem? Eu quero, sem dúvida alguma. Não sei se ele vai ter, né, o encaminhamento de deixar de disputar uma eleição de governador, né, reeleito, né, praticamente nesse contexto de bem encaminhado, para uma disputa de presidente. Mas eu tenho como premissa de acreditar que hoje é um homem público mais preparado e que mais representa esse anseio que a população precisa. E eu pretendo estar em uma candidatura e um partido que esteja alinhado caso seja confirmada essa candidatura do Tarcísio para presidente da República. No campo estadual está muito cedo ainda esse contexto. Acho que Pernambuco precisa, Vitor, ter uma ótica mais ampla do que apenas dois nomes, tá? De nomes do PSB e do PSD. Já fui do PSD, tive uma candidatura aqui em Caruaru pelo PSD, tenho uma relação com o ministro André de Paula muito próxima, mas obviamente isso tem muito chão pela frente. Eu estou muito focado nessa construção nossa como candidato, como pré-candidato a deputado estadual. Tenho feito isso rotineiramente, né, domingo a domingo, me aperfeiçoando, juntando gente, juntando liderança, conversando com as pessoas, Vitor, e potencializando essa aí que é a nossa missão como deputado estadual ano que vem. Bom, mas há bem pouco tempo você teve um período lá na Sudene com o Danilo Cabral, que é do PSB. Existe interlocução com o PSD, com o PSB do João Campos? O que dificultaria essa aproximação é que o PSB muito provavelmente vai estar no campo de Lula? O primeiro que minha participação na Sudene não foi uma indicação do PSB, nem muito menos do atual governo federal. Foi uma indicação do meu partido, do União Brasil. Então, é muito bom colocar os pingos nos is nesses pontos. Danilo é um cara que eu tenho uma relação muito próxima, foi uma pessoa que a gente trabalhou junto, tenho um respeito gigante por ele, torço, Mário, pela candidatura dele à federal, caso ele venha confirmar isso, mas é bom ressaltar que a minha chegada na autarquia federal não foi através da indicação do PSB, foi do União Brasil, partido do qual eu estou presente, estou filiado e, obviamente, estou como suplente a nível estadual. O Rafier, nessa conjuntura que a gente vê hoje, a gente fez essa série de entrevistas aqui, são 11 nomes, 11 pré-candidatos só de Caruaru, fora aqueles que vêm fazer parceria com o vereador e tal. Você não teme de novo, né, que a gente fique sem representante na esfera estadual? Porque é uma eleição dificílima, a gente estava fazendo uns cálculos ali em off, Vitor, talvez 6 ou 7 partidos só que tenham chapas para estadual. Será que Caruaru pode ser penalizada de novo, né? Se não votar no pessoal daqui? E qual o prejuízo assim que você vê para não ter um representante da cidade na Assembleia? Muito importante, Mário, o seu posicionamento, porque essa cláusula de barreira, Vitor, ela veio realmente para enxugar os partidos, professor Mário. Eu conversava com o professor Marco Aurélio certa vez, que é positivo isso, porque você tinha até então uma sopinha de letras partidárias, você tinha, Vitor, ali 3 dezenas de partidos e partido virava balcão de negócio. Hoje, você vai observar, a gente fez as contas ali e pode aguardar, no máximo, 8 legendas, 9 legendas em Pernambuco terão opções de candidatura. Esse é um ponto. O segundo ponto, Mário, que é um trabalho praticamente de catequese. O caruaruense precisa ser bairrista. Porque quem vai estar representando depois da eleição é quem está em Caruaru, Vitor. A gente tem aí um colégio eleitoral, 240 mil eleitores,
deve cair para 180, 190, que são os votos que vão para a urna no dia. Desses 180, 190, vamos botar aí a metade vai para candidatos de fora e a outra metade vai para cá. É pouco, levando em conta que a gente tem inúmeros candidatos. Acho positivo ter inúmeros candidatos porque você dá um leque, Mário, de opções para as pessoas. Tá? E reitero aqui, votem nos novos nomes que estão surgindo, votem nos novos personagens que já estão. Quem já passou, quem já teve a oportunidade, já teve sua oportunidade, já deu seu recado. Agora está na hora de você reoxigenar, Vitor, os personagens políticos de Caruaru. Então, eu acredito muito que é possível Caruaru eleger 2, 3 nomes, voltar a ter o vanguardismo que já teve em outra época, e você pega nomes, por exemplo, municípios como Petrolina, que tem não só mais de um deputado estadual, como também deputados federais, porque a partir do momento que tiver as discussões do nosso município, a gente não tem ninguém lá defendendo Caruaru, mas é muito ruim. Você tem um universo ali de 49 deputados, onde nenhum está falando, por exemplo, das dificuldades da zona rural de Caruaru, nenhum está falando da dificuldade da água de Caruaru, e quando chega o período eleitoral, que é aqui, seja de modo lícito ou de modo ilícito, levar os votos do nosso município. A gente não pode ser um curral eleitoral, nós precisamos ser bairristas e se preocupem no contexto de votar em quem se preparou para aquilo. Eu não canso de fazer a alusão, Vitor e Mário, do contexto profissional. Quando você quer, por exemplo, fazer uma divulgação da sua marca, você vai procurar a Rádio Cidade para fazer, porque você sabe que tem credibilidade, que tem competência, que tem audiência. Quando você tem um problema no seu veículo, você procura um mecânico que não vale roubar e que, consequentemente, tem a capacidade técnica de dar suprimento à sua necessidade. Quando você vai no hospital levar sua esposa, seu filho, você quer um profissional médico competente. E por que na política a gente não escolhe quem se preparou? A gente quer escolher qualquer um, ou quem oferta 50, 100 reais, que do ponto de vista econômico não dá para nada. Está na hora da população de Caruaru realmente escolher quem se preparou para isso, quem vive a cidade, quem teve sua trajetória, passagem benéfica no executivo de entrega à população. E esse contexto, obviamente, ele é importante porque ele traz a resposta necessária para o que é importante para o nosso município, para a região. Tem pergunta dos ouvintes aí, Vitor? Tem sim, Mário. E, na verdade, o Rafinha acabou contemplando as perguntas, porque o Ciro Costa perguntou sobre a questão da vereança, se o Rafinha deveria ter disputado, ele acabou de responder. E há pouco também, na sua pergunta sobre o candidato da cidade, essa era a pergunta do Alberto, né? Se o Rafinha não acha que a população deveria votar exclusivamente no candidato munícipe. E ele acabou de responder essa questão. Eu só queria, Rafinha, voltar a essa tua última resposta, quando você disse que as pessoas deveriam votar em candidatos novos, né? Você está falando aí da renovação política. Isso é direcionado especificamente ao ex-prefeito Zé Queiroz? Você acha que ele deveria retirar a candidatura dele? Não, Vitor, eu acredito que o debate é muito amplo para a gente personificar. E quando eu falo novos, não é novo apenas na questão da idade. É novo nas ideias, nos pensamentos, nos ideais, naquilo que acredita não só para o presente de Caruaru, mas principalmente para o futuro de Caruaru. Então eu não personifico isso aí, até porque eu acredito que quem deve decidir, quem deve permanecer na política ou não, realmente são os eleitores. Agora, eu não posso me furtar, Mário, de achar que existe uma nova safra de políticos, não só em Caruaru, mas em Pernambuco em nível geral, que precisam de uma oportunidade. A gente só pode observar a capacidade de Vitor, de Mário, de Rafael, de quem quer que seja, dando oportunidade, dando uma chance de representar a nossa gente, o nosso povo tão sofrido. Eu tenho acompanhado muito a importância dessa participação dos políticos de Caruaru nos debates estaduais, nos debates nacionais, e como é ruim, Mário, não ter uma pessoa que nos defenda, porque quando chega o período eleitoral, professor Marco, enche de candidatos aqui em Caruaru, das 5 mesorregiões do estado de Pernambuco, mas quando chega na prática para representar os nossos anseios, a gente sabe que cai por terra isso. Nós tivemos exemplos de candidatos que tiveram boas votações aqui em Caruaru no pleito passado, mas que nesses 3 anos sumiram. Eu sou totalmente atípico ao político Copa do Mundo, né, que só aparece em período eleitoral, em períodos pares, né, e me sinto muito confortável em fazer o inverso, porque eu vivencio a minha cidade. Quando eu digo, por exemplo, que eu torço pelo Central, e você gosta de futebol, Vitor, e eu lhe acompanho suas transmissões, não é de agora, eu falo do Central porque o Central, eu falo não apenas de um time, eu falo da economia da minha cidade.
Eu falo do giro econômico e da importância que tem quando tem um jogo grande em Caruaru que movimenta a minha cidade. O ano que vem vai ter eleição do Central. O ano não, esse ano, né? Ano que vem. Você vai ser candidato? Veja, a gente sabe que eu vivencio o Central também. É uma eleição também. em cima da outra, né, deputado? Meu foco o ano que vem, Mário, é a eleição para deputado estadual, isso está muito claro. Agora, eu não quero deixar também de dar minha contribuição com o time. Olha. Não enquanto candidato a presidente, né? Até porque, por exemplo, hoje temos reunião do Conselho Deliberativo, foi convidado, mesmo não sendo da diretoria, agradeço ao presidente Sivaldo, ao vice Adjânio, né, ao Túlio, que é o presidente do Conselho. E minha contribuição com o Central, Vitor, ela independe de algum cargo dentro da diretoria, dentro da presidência, até porque eu não faço parte da diretoria e contribuo com o time. Sabe o que eu ouvi de um diretor do Central? Rafier só posta alguma coisa quando o Central perde. Não é verdade. Quando o Central ganha, não é verdade. Ele não posta nada. Não é verdade, pelo contrário. As pessoas me procuram quando o Central está numa fase delicada. Quando o Central está bem, as pessoas acham que pode continuar como está. Eu fico tranquilo em relação a isso, porque me dá uma condição maior de trabalho. Mas, por exemplo, o Central ganhou do Santa, eu postei semana passada, tá? O Central, quando estava na segunda colocação, na terceira da segunda colocação, postei também. Então, eu acho que está faltando ele me acompanhar melhor, esse diretor aí. Olha, chegou uma pergunta aqui, viu, Mário? Do Guiones, do Salgado, ele quer saber sobre o São João. Se, caso você for eleito deputado, se lutaria para o São João valorizar mais o tradicional, as bandas regionais. Ele diz aqui, o São João mudou demais. Não só eu, como muitos gostariam de ter novamente o São João de todos os tempos. E o formato também, qual é a sua opinião? Eu acho que o formato ele tem que tomar uma dimensão maior, sabe, Mário? Eu acho que ele está ficando cada vez mais sufocado no pai de eventos Luiz Lula Gonzaga. Eu acho que ele tem que ser mais descentralizado, levando em conta que a gente tem inúmeros... Mas 14 polos não é descentralizado, não. Não, mas Caruaru tomou uma proporção muito grande geográfica, Mário. Por exemplo, eu vou citar apenas um exemplo, tá? Do Alto do Moura. Eu tenho conversado com muita gente do Alto do Moura. A gente sabe que ter tirado o palco principal ali de dentro do Alto do Moura foi algo inteligente, no meu ponto de vista. Porém, faltou também criar algo que leve em conta aquele movimento econômico da Casa do Mestre Vitalino até lá embaixo. Até, por exemplo... a casa de Terezinha, exatamente, de baixo. Então, assim, quando eu falo descentralizado é porque a gente sabe que Caruaru tomou uma geografia gigante. Se você andar comigo em Caruaru e observar, Mário, de 2, 3 anos para cá, Caruaru tomou uma dimensão geográfica gigante. Eu tive semana passada, por exemplo, lá no loteamento Nova York, que fica ali depois do Caruá, Baraúna. É impressionante, Vitor, a dimensão geográfica que Caruaru está tendo. Daqui a pouco vai juntar ali a área urbana do Nova York, com o sítio Capim, com o sítio Chicuru, depois ali vai precisar fazer outra via, né? Não dá para ficar só... Não dá porque ficou sufocado, via, né? Porque ficou muita gente para uma via só. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que a tendência é que cresça o São João de Caruaru, não que ele se limite ou que ele se acabe, obviamente, mas eu sou fã de Francisco da Assis Nogueira, o nosso querido Assisão, 83 anos de idade e cantando forró por aí. Nosso outro Francisco da Rua Preta, que é o Azulão. Então, esses tradicionais, obviamente, eles precisam ser mais valorizados, né? Eu sempre digo que o Nelson Barbalho usava uma frase muito forte. O Nelson Barbalho é o que mais conhece de Caruaru, que a gente sabe de história de Caruaru, deve professor Marco Nelson Barbalho, e ele dizia que ia começar a viver a partir do dia da morte dele, Vitor. O que isso quer dizer? Que ele só ia ser valorizado quando ele fosse embora. Então, eu sou muito defensor dessa questão de valorizar as pessoas em vida. Vou citar um exemplo daqui, do Distrito Industrial. Comentei numa sessão solene da Câmara há 20 dias atrás, que a gente precisa nomear aqui o Distrito Industrial do Osval Melo, nosso querido Nobreza, né, da Cardeal, que está em vida, né? Então, eu acho que é uma pauta importantíssima. O vereador Fagner colocou isso em debate na Câmara. Acho que precisa ser colocado a homenagem para reconhecer essas pessoas que contribuíram e ainda contribuem, Vitor, com a economia, com o PIB de Caruaru e com essa colaboração. Então, em níveis gerais, acho que é isso. Olha, rapidinho, já estamos aí no limite da hora. 0 a 10, nota para a gestão Rodrigo Pinheiro nessa nova gestão. Eu acho que dá o povo, né, Mário? Não sou eu, não. Até porque tivemos uma reeleição agora que foi reeleito de modo muito significativo, dando um recado para a política tradicional, que não é mais o caminho, né? Eu acho que não cabe mais eu passar 30 anos falando mal de Mário Flávio e do nada eu dizer que Mário Flávio é o melhor do Brasil. Eu acho que as pessoas não atenuam essas coligações políticas de última hora visando apenas a questão eleitoral. Então, acho que a questão eleitoral de número da tabuada, acho que é o povo que tem que dar. Nem para a governadora Raquel? Não, também não. Acho que é o povo que tem que dar. Um ano que vem tem eleição. Da mesma forma também, né? Eu acho que o governo federal não vai bem. Acho que a gente tem que fazer essa transferência de mudança de gestor a nível federal. E a gente sabe que no momento certo a gente vai ter a nossa escolha para os nossos candidatos.
Rafier Delon, do União Brasil, conversou conosco, primeiro aqui da nossa série de entrevistas com pré-candidatos a deputado estadual. Rafier, obrigado e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Vitor. Finalizo como eu iniciei, agradecendo e parabenizando a Rádio Cidade por dar esse pontapé inicial, professor Marco, nesse debate. Eu acho que a cidade cresce, tá, Mário? Quando coloca os possíveis nomes que vai representar Caruaru o ano que vem, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal. Eu acho que esse debate político ele precisa ser feito cotidiano, até porque os problemas de Caruaru, os problemas de Pernambuco, eles não acontecem apenas, Vitor, nos 45 dias do período eleitoral, acontecem 365 vezes por ano e 12 vezes por ano. Então, o que eu tenho é agradecer, finalizar agradecendo a quem me recepcionou durante esse período de São João, nas comidas gigantes, com carinho, com amor, com afeto, pedindo para a nossa candidatura para deputado estadual ano que vem, que é isso que a gente vem construindo. E finalizo mais uma vez parabenizando e agradecendo toda a família Rádio Cidade. Obrigado, Vitor. Obrigado, Mário, professor Marco, nosso Arthurzinho que está por aqui, Kaique, Vitor está ali atrás, nossa retaguarda aqui na técnica. Avante Patativa, domingo tem jogo do Central com o Santa do Rio Grande do Norte. Vamos ser líder do grupo da Série D e subir para a Série C, se Deus quiser. Um abraço, bom dia e uma boa semana. Obrigado, Rafier. Bom, nós vamos dar sequência a essa série de entrevistas. Amanhã o nosso entrevistado é Anderson Correia, que é vereador aqui em Caruaru, também pré-candidato a deputado estadual. Amanhã, então, conversamos, né, Mário? Tamo junto, Vitor. Obrigado.